A Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1, fala sobre a história de Jefté. O versículo 1 relata assim: Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, na terra de Gileade, gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu os filhos, e sendo os filhos desta mulher já grande, repeliram a Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra. Essa história nos ensina algo tremendo. Que Jefté, filho de uma prostituta, filho de outra mulher, Jefté viveu com seus irmãos até uma certa razão da sua vida. E quando os seus irmãos chegam em um patamar de suas vidas, olha para Jefté e despede Jefté. Mas o que me chama a atenção, o aprendizado dessa palavra, o aprendizado desse homem, é que esse homem não se indignou, esse homem ele não se levantou contra os seus irmãos, esse homem não reclamou contra a sua mãe, esse homem tomou uma posição na sua vida. A Bíblia vai dizer que ele foi para uma terra distante, ele foi para a terra de Tobi. E lá ele se ajuntou a homens levianos. E ali ele juntou com aqueles homens. Mas ele não se juntou com aqueles homens levianos para viver da mesma forma que aqueles homens viveram. Não. Ele viveu com aqueles homens para fazer uma diferença, a qual eu e você temos que fazer. Se nós formos ver, queridos, Jefté viveu no meio dos seus irmãos. Quando os seus irmãos despediram, ele foi embora sem murmurar, sem reclamar. Ele fechou a sua boca e partiu para a terra de Tobi. Queridos, eu aprendo com este homem aqui que quem nos justifica é o Senhor. É o Senhor que peleja por mim, é o Senhor que peleja por você. Que quando verdadeiramente nós fecharmos a nossa boca, quando verdadeiramente nós tomamos posições na presença do Senhor, Ele entra com providência na nossa vida. Aleluia! A Bíblia vai dizer que passaram-se os tempos e os anciões daquela cidade, o versículo 7 vai dizer: Porém disse os anciões de Gileade: Porventura não me aborreceste a mim e não me repeliste da casa de meu pai? Porque, pois agora vieste a mim quando estás em aperto. Louvado seja o nome do Senhor. Existem pessoas que olham para mim, para você, queridos, e dizem: chegou o seu tempo, não conto mais com você. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, você que vai ouvir esse vídeo, que o Senhor verdadeiramente conta com você e conta comigo. Verdadeiramente o Senhor tem seus planos e os seus projetos. Gileade poderia ter olhado e ter dito: é culpa da minha mãe, é culpa dos meus irmãos, eu habito no meio de homens levianos e eu vou me comportar da mesma forma que eles. Não, ele tomou uma posição na presença do Senhor, e a Bíblia diz que no momento propício, Deus honra Jefté, porque manda os anciões ir atrás de Jefté. E Jefté olha para aqueles anciões, olha para aqueles homens daquela cidade, e diz: agora que você está em aperto, você me procura. Mas o que eu aprendo através dessas escrituras, Jefté ele olha, e da mesma forma que os anciões vieram e lhe fizeram uma proposta, ele diz: sim, eu irei, se o Senhor me der vitória, se o Senhor nos der vitória. Olha que coisa tremenda, um homem a qual estava vivendo no meio de homens levianos, é porque ele não se misturou. É porque ele não houve mistura em sua vida. Ele se comportou, ele se comportava verdadeiramente da mesma forma que ele saiu do meio da sua família. E ali ele olha e disse: na presença do Senhor. O versículo 8 vai dizer: e disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça.
sobre todos os moradores de Gileade. Jefité era um homem centrado, Jefité era um homem prudente. O versículo 9 vai dizer que Jefité diz a ele assim: então Jefité disse aos anciões de Gileade: se me tornarde a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda, o versículo 10 vai dizer: e disseram os anciões de Gileade a Jefité: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Outrora Jefité não valia nada, outrora Jefité incomodava, outrora Jefité não tinha como conviver na mesma casa, não tinha como conviver com seus irmãos, mas o nosso Deus, ele pega as coisas loucas, desprezíveis, que não são, para confundir. Louvado seja o nome do Senhor, para nos dar vitória, para nos colocar de pé e dizer para mim e para você, queridos, que ele nos escolheu. Não importa a situação a qual você está vivendo, não importa o meio que você está vivendo, você tem um chamado, você tem um legado, Deus te escolheu, Deus te conhece desde o ventre da tua mãe, e é para que eu e você possamos dar testemunho, é para que eu e você possamos estar de pé, para quando o Senhor se levantar em glória, olhar para mim, para você e dizer: eu conto com ele, eu conto com ela, e vai ser através da vida dele, e vai ser através da vida dela. Então, ele poderia ter deixado entrar em seu coração aquilo que não agradara a Deus, mas ele olha para a situação daqueles homens e Deus levantou Jefité como libertador. Queridos, porque por ser chotado naquela época de dentro da sua família, de dentro dos seus, dizer que era filho de uma prostituta, era dizer que não tinha direito a nada, a herança de nada. Mas eu quero te dizer que a herança que Deus te prometeu, louvado seja o nome do Senhor, vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que Deus não mudou. Deus é o mesmo, é aquele que se levanta com sua mão forte para pelejar por mim e por você. E se nós crermos, nós ficarmos na posição, temos a certeza que irá chegar o melhor de Deus na nossa vida. Queridos, porque a Bíblia diz que o bom não é o início das coisas, porém é o final delas. Alguém poderia ter olhado para Jefité e ter dito: e agora? Saiu do meio da sua parentela, saiu do meio dos seus irmãos, vai viver no meio de pessoas levianas. Mas não, Jefité fez a diferença. E assim Deus olhou para Jefité, Deus olha para mim e olha para você. Será se você está fazendo a diferença? Será se você está deixando Deus trabalhar da forma que ele apraz ao Senhor? Aleluia! Se Jefité tivesse ido revidar, se Jefité tivesse levantado contra os seus irmãos, ele já teria recebido o seu galardão. Deus tem galardão para aquele que verdadeiramente, quando é humilhado, é pisado, é chicoteado, é escanteado para a tua vida, queridos. Querido, Jefité fechou a sua boca e no momento propício, Deus se levantou com a sua mão forte. Louvado seja o nome do Senhor, e deu vitória a Jefité. Olha que coisa linda, queridos, o que diz o capítulo 11, versículo 32, para encerrar. Olha que coisa tremenda, que não foram somente os homens de Jefité, foi o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O versículo 32 vai dizer assim: assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. Eu e você não temos mérito de nada, eu e você não podemos nada, é o Senhor que peleja por mim, é o Senhor que peleja por você, foi o Senhor que pelejou por Jefité, foi o Senhor que deu vitória a Jefité, e é esse mesmo Deus que vai entrar na tua vida, é esse mesmo Deus que vai entrar na tua história e vai mudar o percurso. Tem alguém que quando olha para mim, para você e diz: está escanteado, é a escória da sociedade, mas o Senhor está olhando para mim, contemplando a minha vida e a tua vida. Ei, você que está aí, você é um Jefité. O Senhor te escolheu. Talvez você está passando por situações adversas, mas aquieta o teu coração, que o momento propício de Deus está chegando na tua vida.
O melhor de Deus irá acontecer, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus te escolheu, querido. E Ele vai te dar essa luta nas tuas mãos. O que é que eu aprendo com isso? Eu e você temos que estar na posição, fechar somente a nossa boca, fazer somente a nossa parte, como fez Jefté, e recebeu a sua vitória. E ali Deus colocou Jefté como libertador do seu povo. E Deus deu vitória. Deus lhe dará uma grande vitória nessa sua peleja. Tem alguém que olha para você, tem alguém que olha para dentro da sua família e diz: está escanteado, está fora de tudo. Ei, levanta a tua cabeça, porque o mesmo Deus que deu vitória a Jefté. Ei, Jefté, Deus vai te dar vitória. Deus vai te honrar na terra, porque Ele não mudou. Ele é o mesmo.